Olá, um bom dia para você. Adiada para segunda-feira a votação de duas medidas provisórias, a que autoriza o pente fino no INSS e a que prorroga gratificações na Advocacia Geral da União. Segunda-feira é o último dia de vigência das duas medidas. A expectativa era votar duas das 3 MPs com prazo de validade até 3 de junho, próxima segunda-feira. A MP 871, que prevê pente fino nos benefícios do INSS, e a MP 872, que amplia o prazo de pagamento de gratificação para servidores da Advocacia Geral da União. Senadores criticaram a pressa em votar, principalmente a MP 871, que sofreu muitas mudanças na Câmara. Nós não conhecemos o teor dessa medida provisória, consta que uma delas tem 30 jabutis, esta me parece que já há um entendimento aqui de retirar. E nós não podemos aceitar esse prato feito que vem sempre na última hora à Câmara dos Deputados. O líder do governo, senador Fernando Bezerra, tentou fazer um acordo para votar a medida na terça-feira. Ele apresentou questão de ordem, alegando que a MP venceria no dia 4 e não no dia 3 de junho. Ora, senhor presidente, estamos falando de um início de legislatura, de uma medida provisória publicada no recesso. Nesse caso, deve ser considerado como termo inicial da contagem do prazo das medidas provisórias aqui mencionadas o dia 5 de fevereiro e não o dia 4, como foi feito, a meu ver, de forma incorreta. Está no site do Senado, na documentação oficial do Congresso Nacional sobre prazo dessa medida provisória, deixando claro que ela inspira. Está aqui. 3 de junho de 2019 é 0 hora. Diante das críticas, ele voltou atrás e pediu a convocação de sessão na segunda-feira à tarde para votar as MPs 871 e 872. Haverá quórum, o governo vai trabalhar para colocar o quórum e ter uma expectativa positiva de que a gente possa ter aqui uma sessão muito concorrida na segunda-feira. A outra medida provisória que perde a validade no dia 3 de junho, a MP 867, que prorroga o prazo para o produtor rural aderir ao programa de regularização ambiental, não será votada pelo Senado. Sem acordo sobre o texto e com pouco prazo para discussão, os líderes decidiram não votar a matéria. Portanto, as medidas previstas nessa MP deixam de valer a partir da próxima terça-feira. Em no máximo 90 dias, o Ministério Público de Minas Gerais vai oferecer denúncia à Justiça contra os responsáveis pelo rompimento da barragem Brumadinho, que deixou 290 mortos. A informação foi dada à CPI do Senado, que investiga a tragédia. A reunião começou com questionamento à Força-Tarefa sobre a possibilidade de punição dos responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Os tubarões, a meu ver, da empresa assassina Vale, irão conseguir escapar em razão do poder político, do poder econômico que dispõe? O Ministério Público informou que os recursos para indenizações pelos danos sociais e ambientais já estão disponíveis. São 10 bilhões de reais bloqueados da mineradora Vale. Mas na área criminal, apesar de terem sido realizadas 11 prisões, todas já foram relaxadas. E os trabalhos de investigação ainda vão ser concluídos. Eu não tenho condições de antecipar ainda, até por questões estratégicas, não adiantar o mérito da acusação, porque ainda não é o momento. Nós temos que ter essa cautela nesse momento de não dizer qual vai ser o crime, mesmo porque não terminamos ainda as investigações. A Polícia Federal, o MP Federal, a Polícia Civil, o Ministério do Estado de Minas Gerais, essas instituições estão terminando os trabalhos. Mas eu acredito que num prazo de mais 60 dias, 90 dias no máximo, já teremos esses laudos para conclusão e vamos apresentar a denúncia criminal à Justiça. É necessária a finalização dos laudos de necropsia, é necessário também a finalização do laudo pericial das causas do desastre. Esse trabalho está bastante avançado, como os senhores puderam observar aqui nas próprias audiências
instâncias da CPI, né, já havia muitos elementos que apontavam para a situação de risco iminente da barragem B1, né? Então, tudo isso é objeto dessa análise pericial. As provas são contundentes. O relator da CPI agradeceu as informações sigilosas compartilhadas pelas instituições com a comissão. Ele pretende entregar o relatório em breve. Nós conseguimos falas importantes que vão nos levar a um relatório que será entregue no dia 2 de julho, permitindo Deus que tenhamos saúde, tenhamos força, será entregue dia 2 de julho para que a sociedade conheça os resultados dessa CPI. E os senadores das comissões de Meio Ambiente e de Relações Exteriores voltaram a debater problemas relacionados ao aquecimento global. Na última terça-feira, os convidados da audiência pública não reconheceram a influência do homem sobre o meio ambiente e as altas temperaturas da Terra. Nessa quinta-feira, a opinião foi contrária. Nesta mesa, os cientistas são unânimes. O aquecimento global é uma realidade. A ciência tem os dados que comprovam os efeitos sobre o planeta e que é preciso agir, e rápido, para evitar as catástrofes naturais. A questão da mudança do clima é que a concentração na atmosfera dos gases de efeito estufa está aumentando por ação do homem. E que provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura média da superfície, do nível médio do mar e afeta todos os fenômenos meteorológicos. O Brasil era, em 2005, responsável por cerca de 2% do aumento de temperatura. Esse aquecimento já chegou até 700 metros. O encolhimento dos mantos de gelo muito rapidamente na Groenlândia e na Antártica Ocidental, recuo das geleiras, cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo, o nível do mar já subiu quase 25 centímetros. E se os estudos indicam que o degelo polar poderia levar ao desaparecimento de até 40% da vida marinha, os efeitos sobre o solo não são menos assustadores. Nós já estamos vendo, inclusive no norte da Bahia, nesses últimos anos, em função dessa mega seca 2012 e 2018, nós estamos vendo os primeiros sinais de um clima árido, não é mais semiárido. O broto, as raízes e os limites letais. Esses limites, nos cenários que se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, esses limites serão atingidos no Brasil. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. E as previsões são de secas maiores no Nordeste e chuvas intensas no Sudeste. E para um país costeiro como o Brasil, as consequências da elevação do nível do mar são preocupantes. Em Recife, por exemplo, já observamos várias estradas costeiras que estão sofrendo forte processo de erosão e a gente pode imaginar áreas costeiras como Rio de Janeiro, como Salvador, que são bastante vulneráveis ao aumento médio do nível do mar, e o Brasil vai ter que ter uma política em relação a esse tipo de adaptação. E se o Brasil é o país com uma das maiores biodiversidades do planeta, chegou a hora de protegê-la, com o uso sustentável da terra e redução imediata de emissões de gases de efeito estufa. A palavra de ordem é sustentabilidade. A gente precisa olhar esse cenário do risco, oportunidade e o privilégio que o Brasil tem de ser um país mega diverso, de poder utilizar esse gigantesco capital natural como oportunidade de desenvolvimento e não como a gente tem repetidamente ouvido nos últimos tempos como um empecilho ao desenvolvimento, é na verdade um potencial que esse capital natural tende a alavancar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E, basicamente, mudanças no estilo de vida e mudanças comportamentais. Então, por exemplo, é sustentável uma cidade que nem São Paulo ter 7 milhões de automóveis? Quer dizer, é muito difícil defender uma estrutura socioeconômica desse tipo. Precisamos ter transporte público de qualidade para a população e muito mais eficiente? Não há qualquer dúvida disso. Isso nós vamos precisar de políticas públicas sólidas ao longo das próximas décadas para isso. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual. O projeto obriga lanchonetes, bares e restaurantes a oferecerem cardápio em braille, o sistema de escrita pelo tato usado por pessoas cegas ou com baixa visão. O texto prevê que a regra passa a valer 180 dias após a promulgação da lei. É preciso conferir às pessoas com deficiência visual o sentimento de que são seres humanos plenos, como todos nós somos.
garantindo-lhes oportunidades e dignidades básicas de cidadania, como a possibilidade de, no restaurante, poderem escolher com liberdade e independência o que comerão, baseados no cardápio que lhes seja acessível. A comissão aprovou também o projeto que proíbe que mulheres grávidas ou que estejam amamentando trabalhem em atividades, operações ou locais insalubres, o que segue decisão que o Supremo Tribunal Federal firmou nesta quarta-feira. O crime de feminicídio poderá se tornar imprescritível, assim como já acontece com o crime de racismo. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Rose de Freitas, está aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados mais recentes de feminicídio, disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública, são de 2016. Naquele ano, quase 5.000 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100.000 brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado o aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. Uma proposta de emenda à Constituição quer tornar imprescritível o crime de feminicídio. Isso quer dizer que, independente do tempo que o crime foi cometido, o Estado ainda pode punir o agente. Todas as atitudes, todas as iniciativas de lei nós estamos adotando, aumentando a pena, tornando imprescritível, para que a pessoa que cometeu um crime, um feminicídio, ela saiba que onde ela estiver no Brasil, se evadiu, foi para não sei aonde, ele vai ser alcançado. Quando for alcançado, ele vai ser punido por esse crime. A gente espera que reduza o índice de criminalidade contra a mulher. Processualmente falando, isso pode sim ter grandes impactos. Porque, de fato, uma vez que o sujeito pratica um crime e fica foragido aí por 20 anos, 30 anos, isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer, esse sujeito pode ser punido a qualquer tempo. Mas tem quem questione a efetividade da proposta. Além de ser uma exceção complexa ao regime constitucional e não indicada, ela não apresenta bons resultados se a gente comparar, por exemplo, com o crime de racismo, que já está na Constituição como imprescritível. O que a gente tem no Brasil é a ausência de condenação pelo crime de racismo ou injúria racial. Mas as mulheres precisam mais do que isso. O que elas precisam é de não morrer, e não de crimes imprescritíveis. O Senado aprovou a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar o cumprimento da lei. Para o senador Rodrigo Cunha, a medida traz confiança internacional para o Brasil. Ele conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá. O Senado aprovou a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o relator da medida no Senado, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Seja bem-vindo, senador. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com você e prestando informação. Eu acho que é importante informar o brasileiro o que acontece no nosso dia a dia. Senadora, a MP muda a Lei de Proteção de Dados, uma lei do ano passado ainda, né? O que é essa Autoridade Nacional? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que fez com que esse assunto fosse modernizado no nosso ordenamento jurídico, mas que precisa ter um ordenamento também de proteção a alguma autoridade que fosse responsável por toda essa regulamentação, a quem o cidadão possa se dirigir, a quem possa normatizar e evitar os conflitos, e principalmente evitar também com que os vazamentos de dados, que cada vez mais é uma realidade, tenha controle sobre isso. Além disso, é um instrumento extremamente necessário para que o Brasil possa transparecer uma segurança jurídica para os investidores, possa também ser recepcionado pela comunidade europeia, pela comunidade internacional em geral, por ser um país respeitado no que se fala em acesso à informação, mas principalmente a processamento de dados. A proteção é algo extremamente necessário para que não se venha, de certa forma, colocar o Brasil fora de um mercado hoje que existe, que é um dos principais mercados, se não o principal mercado que existe hoje de consumo, que são os dados. Aquele produto que mais é comercializado, aquele produto que mais é cobiçado hoje, são os dados, e principalmente dados de qualidade.
Senador, qual é a estrutura que essa autoridade vai ter para dar conta do processo de fiscalização da proteção de dados no país? Bem, é importante mencionar que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela foi aprovada, a princípio criava já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi vetado, né? Esse item foi vetado pelo ex-presidente Michel Temer. Então, fez com que se perdesse muito da efetividade. E tanto é que surgiu a necessidade dessa medida provisória. Então, essa autoridade... Também editada ainda no governo Temer, né? Exato. Então, essa autoridade, ela como eu estava dizendo, ela vem no momento para que possa dar essa segurança, não apenas para quem utiliza, mas para que possa também fazer com que o Brasil seja respeitado. Então, nesse aspecto, eu acredito que o cidadão brasileiro hoje vai poder ter um instrumento que não é o ideal, mas é o possível. Então, o ideal hoje seria que ele já começasse tendo uma total independência econômica, hierárquica, sendo realmente uma autarquia já de fato. Não foi possível hoje, mas será possível daqui a 2 anos. Ela começa vinculada à presidência da República. Começa vinculada à presidência da República e esse modelo híbrido, ou seja, como eu falei no início, não era o que nós queríamos, mas era o que foi possível. De colocar hoje um instrumento que daqui a 2 anos será feita essa transferência e, de fato, é o tempo de adaptação. Não é uma questão de gerar custos, foi levantado bastante isso na formulação desse relatório final, de que iria gerar custos. Não é bem assim. A gente aqui está falando de algo necessário. Começa a levantar as ideologias de se ter um Estado mínimo que não precisa se criar cargos, mas a gente está falando aqui de algo extremamente necessário. Então, é um Estado necessário. É necessário que se tenha essa proteção de dados, é necessário que se tenha uma autoridade responsável por isso. Então, ela, nesse início, como eu falei, ela vai começar vinculada à presidência da República, mas no prazo de 2 anos, ela terá, sim, a sua autonomia gerencial por completo, para fazer com que traga mais eficiência e mais segurança ainda. Ela já vai ser criada num modelo de transição. Ela vai ser criada dependente, sabendo que tem uma data final para ser transformada naquilo que já deveria ser agora, mas que não foi possível. Então, por que não foi possível, senador? Como foi esse debate? Porque houve audiência pública, né? Eu que tenho necessariamente o maior prazer em registrar o trabalho feito por toda a comissão, em especial ao presidente Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, que presidiu com maestria todos os passos que foram dados, também ao senador Orlando Silva e ao deputado JHC, que era o vice-presidente da comissão, e Orlando Silva o relator. Então, no nosso modelo de trabalho foram definidas as audiências públicas temáticas, extremamente participativas, separadas, como eu falei, por temas, e que fez com que todas aquelas sugestões não fossem apenas da boca para fora, foram aproveitadas, foram melhorados os textos apresentados. Então, isso fez com que também se ganhasse legitimidade. Então, não foi possível agora porque o governo também não sinalizava dessa forma. Então, se quisesse colocar... O governo não sinalizava que desejava dessa forma que desejava que fosse, nesse momento agora... Independente, a autoridade. Então, jogamos para um prazo curto, 2 anos, uma questão temporal, jurídica, é um prazo curto que pode ser dado, e nesse período a gente vai ter um amadurecimento, tenho certeza absoluta, para passar a segurança necessária. O senhor disse na tribuna do plenário que o produto mais cobiçado, né, são os dados dos usuários, não só da internet, mas de qualquer serviço para o qual a gente forneça dados, hábitos, preferências, né? A partir da criação da autoridade, como os usuários podem se proteger do mau uso feito dessas informações pessoais? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou usando um relógio aqui, um relógio digital. Então, esse relógio, ele mede minha pressão, ele mede até se eu estou estressado, ele mede. Então, esses dados vão para as nuvens, esses dados aqui pode-se chegar... Quantos metros o senhor andou no dia? Exato, pode-se chegar a um plano de saúde, pode-se chegar... Quem sabe um dia você chegar numa lanchonete para comprar um sanduíche e dizer, não, você não vai poder comprar porque ele tem muito sódio e você não pode consumir esse produto. Então, olha só que nível nós podemos chegar de perder a nossa autonomia e liberdade. Estou falando aqui num exemplo mais figurado, mas que é real, ninguém duvida disso. Mas, de outras formas, o cidadão estará protegido, pelo menos assim, terá mais elementos para que não aconteça o que já é realidade hoje. Por exemplo, um idoso, ele é informado, a grande maioria dos idosos sabem disso, que eles são informados que sua aposentadoria foi aceita, não é quando o INSS entra em contato
enquanto um banco liga para a casa dele oferecendo crédito já, por ele ser aposentado. Como isso acontece, senador? Pelo O banco vazamento. acessa primeiro? Exato, é inaceitável, mas isso é o que acontece hoje. Então nós estamos muito próximos de virar essa chave, de achar que isso é banal, que deve ser assim porque nossos dados estão disponíveis, mas não é. A gente tem direito à nossa privacidade. Então não podemos permitir isso. Então esse momento legal que nós estamos vivendo é extremamente necessário para que não aconteça esses vazamentos. O próprio CNJ, em abril, teve seus dados vazados. Então aqui são várias outras situações em que não se tem essa segurança. E o pior, quando acontece isso, a quem responsabilizar? Então, hoje nós vamos ter a quem se dirigir, que será essa autoridade que foi criada agora e aprovada pelo Senado nessa medida provisória. E quando a gente diferencia o que é caso para a Autoridade de Proteção de Dados e o que é caso de polícia? Olha, primeiro, em muitas situações pode ser os dois casos, né? Então, o cidadão vai ver o tamanho daquele que foi afetado, mas sempre por seu dever de ofício, e até para proteger não apenas o cidadão em si, o seu caso individual, mas para proteger outras pessoas, deverá comunicar à autoridade para que ela possa também cobrar a responsabilidade daqueles que vazaram esses dados. Então, caso a caso deve ser analisado, mas eu tenho certeza absoluta que é um instrumento necessário no nosso ordenamento jurídico, é um instrumento necessário para dar segurança que o cidadão precisa e o Brasil ser respeitado também internacionalmente. Uma informação que o senhor deu também na tribuna, na defesa da aprovação da MP, foi que o uso indevido de cadastros financeiros, né, que o IDEC identificou que as queixas sobre o uso indevido de cadastros financeiros cresceram mais de 1000% em 2 anos. Né? O que o senhor imagina que, em termos de regulamentação, pode ser feito para impedir isso agora? Eu até mencionei essa situação de que muitas pessoas não passam sequer por a calçada de um banco e recebem na sua casa um cartão de crédito que tem o seu nome, seu endereço, seus dados pessoais. E como é que isso é possível? Se eu nunca me relacionei com esse banco. Então, esse vazamento, ele existe, essa troca de informação sem autorização, e o pior de tudo é sem autorização do consumidor. Então, a pior coisa é quando você está sendo alvo de uma publicidade, quando você está sendo alvo de uma comercialização e não sabe que está sendo alvo. Então, é no mínimo o seu direito ali que está sendo afetado, a sua privacidade. Então, nessas situações financeiras, o IDEC mesmo levantou e demonstrou que essa divulgação dos dados sem autorização do consumidor é algo extremamente real. Então, há um comércio paralelo, não há como negar isso, de informação de dados. Eu mesmo sou torcedor do Asa de Arapiraca, é o meu time. Então, quando eu me desespero, sou Asa de Arapiraca e Vasco da Gama. Quando eu me desespero, recebo na minha casa um aviso dizendo que o meu aniversário vai acontecer no próximo mês e se eu comprar a camisa do Asa ou do Vasco, eu terei 20% de desconto na loja que eu sequer fui lá deixar meus dados. Ou seja, ele capturou pela internet meus dados de alguma forma, provavelmente, descobriu o time que eu torço, sabe a data do meu aniversário e oferece um produto. E ainda mais com desconto. Então, para resistir a uma propaganda como essa... Isso vai ser até confortável, mas o que acontece? Mas para outras não, mas o que eu estou dizendo, você tem que autorizar. Então, o consumidor ele não pode ser alvo, ter sua privacidade afetada e achar que isso é normal. Não é. Por isso que eu disse, nós estamos muito próximos de virar a chave para achar que isso é banal, é normal ou não. Ou dizer, olha, só vou permitir comercializar meus dados e estar disponível para que alguém utilize da forma que quiser meus dados, se eu autorizar. Então, esse, no meu ponto de vista, o principal ponto a ser tratado daqui para frente quando se falar em proteção e privacidade de dados. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.